Eu nasci a 9 de 3 de 1950, chamo-me Zélia Maria Nicolau dos Santos Ramusga e vivi na Trafaria sempre. Só fui nascer à maternidade Alfredo da Costa, mas vivi sempre na Trafaria. E os seus pais e os avós também são originários da Trafaria? O meu avô era Costa, da Caparica, mas quando houve as cheias, aquelas cheias muito grandes na costa, que inundou a costa, morava com os meus avós lá, e então a minha avó agarrou numa carroça e trouxe os filhos todos para a Trafaria e ficaram a viver sempre na Trafaria. E, portanto, vivia entre os pais e os avós, mais com os avós? Eu vivi mais com os meus avós, sempre. E a minha mãe e as minhas tias nasceram todas na Trafaria. As irmãs da minha mãe nasceram todas na Trafaria. E a minha avó era da Rentela, mas foi para a Trafaria para trabalhar na fábrica do peixe, porque a Trafaria tinha muita indústria. E a minha avó começou a trabalhar a mãe dela também foi para a Trafaria e começaram a trabalhar nas conservas. Portanto, a sua avó, portanto, nas conservas? A minha avó nas conservas e o meu avô era pescador. E os seus pais? A minha mãe começou a trabalhar. A minha mãe teve-me a mim muito cedo, teve-me a mim com 15 anos. E começou a ajudar a minha avó, porque ainda depois a minha avó das conservas passou para a praça a vender peixe na praça. E a minha mãe ajudava a minha avó na praça. E faziam também umas caixinhas, ela mais as irmãs, as caixinhas que se faziam de medicamentos, que eu ainda me lembro. Antigamente as caixinhas dos remédios eram feitas em casa das pessoas, não eram em fábricas. Vinham em maços e elas dobravam aquilo e colavam com cola e faziam as caixinhas em casa. E o seu pai? O meu pai foi assim, o pai dele morreu na CUF, trabalhava na CUF e morreu, os pais do meu pai. E a minha avó morreu logo a seguir, morreram todos. Depois o meu pai trabalhou sempre na CUF, depois quando a CUF acabou passou para a Alexandre. E uma irmã do meu pai é que ajudou a criar os 6 filhos, eram 6 filhos, morreu o pai, morreu a mãe, e depois uma irmã do meu pai ajudou a criar os outros irmãos. Os irmãos. Porquê que viveu mais com os seus avós? Porque a sua mãe ainda era muito nova? Não, porque a minha mãe casou-se com 15 e aos 18 estava divorciada. E eu fiquei a viver com os meus avós. Mas a minha mãe também casou, ficou ali a morar perto. E então vivi mais com os meus avós. Inicialmente na Costa. E como é que era? Na Costa não, na Trafaria. Na Trafaria. Sempre na Trafaria. O meu avô nasceu na Costa, mas foi logo para a Trafaria. Quando houve umas cheias muito grandes, com o mar invadiu aquilo tudo, os pais dele vieram para a Trafaria e ficaram sempre lá na Trafaria. E como é que era a vossa casa na Trafaria? Ainda tem memória disso? Tenho. Não havia luz, não havia casa de banho, havia uma tigela na casa e a gente tomava banho no alguidar, era tudo pobrezinho. Depois é que se foi arranjando mais ou menos. É uma casa, ainda é onde eu moro hoje. Está na mesma casa. Ainda estou na mesma casa e o meu avô salgava peixe para a gente, como era pescador, salgava o peixe para a gente beber durante o inverno. E a minha avó ia trabalhando na praça e coisa, e lavava a roupa para os hortas fiscais também, para ganhar mais algum. E era assim que se vivia, mais ou menos. E teve ocasião, portanto, tinha irmãos? Eu tenho um irmão do segundo casamento da minha mãe. Mas a Zélia teve a ocasião e a oportunidade de estudar quando era mais pequena? 4ª classe. Logo em pequena? Pois, só fiz a 4ª classe. E a escola era onde? Eu fiz a escola no Monte Caparica, porque eu vivi sempre na Trafaria, mas houve uma altura que o meu pai alegou que o meu avô era doente dos pulmões. E então obrigou-me a ir para a casa dele, uns aninhos. E eu vivi uns aninhos com o meu pai, mas quando disse ao meu pai, sou obrigada a viver com ele, mas quando fizer 18 anos volto novamente para a casa dos meus avós. E aos 18 anos voltei novamente para a casa dos meus avós. E estou lá até hoje. E, portanto, mas a escola fez então... No Monte Caparica. Fiz no Monte Caparica. E a escola tinha meninos e meninas ou era separada? O primeiro ano que eu fui para lá era no Atlético Clube, não era escola nem nada, era numa rua muito estreitinha, não sei se você conhece o monte.
naquela rua da igreja. Sim. No Atlético Clube, o primeiro ano foi aí. E depois fizeram a escola, chamam a Escola do Chafariz. Eu fui inaugurar a Escola do Chafariz. E lembra-se mais ou menos como é que era o dia na escola? Como é que passava? O dia na escola era na escola, e a gente no recreio brincávamos à apanhada e brincávamos, mas os rapazes num lado e as raparigas no outro, não tinham. Mas na sala depois juntavam-se? Não, a gente nunca se juntava, aquilo era dividido ao meio, de um lado, 4 aulas era para rapazes, 4 aulas era para raparigas, na escola de Chafariz. E nessa altura era assim. E depois, quando é que começou a trabalhar? Olha, nas férias começava sempre a trabalhar, a aprender costura. Ainda no tempo da escola? Da escola, mesmo nas férias, ia aprender costura, lá no monte. Mais ou menos com que idade? Com 10, 11 anos já ia aprender a cozer e coisas. A minha madrasta não me deixava, ia aprender a costura. E depois comecei a trabalhar numa fábrica de calças, mas antes da fábrica já trabalhávamos na costura aí no Monte Caparica. Depois fui trabalhar para o Francos, para a Cova da Piedade. Uma empresa, uma fábrica de calças. Tive desde dos 15, porque foi quando comecei a fazer os descontos, desde os 15 até aos 29, aí nessa fábrica. Depois, como tive 2 filhos, e nessa altura o ordenado já não dava para pagar a 2 amas, e foi na altura que a Alginave também começou a não pagar ao meu marido trabalhava na Alginave, e então acabei por deixar e fui ajudar a minha mãe e a minha avó na praça. Mas inicialmente, portanto, quando começa a trabalhar mais com a costura e depois mais para a frente? Eu trabalhei desde os 15 na fábrica, trabalhei desde os 15 até aos 29. E, entretanto, como tive um filho em 75 e tive outro em 77, era 2, para pagar a 2 amas. Pois. E depois tinha um carro, um Mini, roubaram um carro, desapareceu, nunca mais apareceu. E então, para andar em transportes, o meu marido disse, não, ficas em casa, que vale mais. Então fui para a praça ajudar a minha avó e ajudar as pessoas, porque as peixeiras antigamente não sabiam ler nem escrever. E então eu fui para lá ajudá-las a fazer a tabela, porque as tabelas antigamente eram à percentagem. E assentar os fiados. Que havia o rolo e havia quase tudo era fiado. Quase ninguém tinha dinheiro para comprar peixe, então era fiado. E as peixeiras, como não sabiam escrever, nem ler nem escrever, como a minha avó também não sabia, eu fui para lá e elas davam peixe e davam-me algum dinheiro. Isso já até, pelas minhas contas, já depois do 25 de Abril. Já depois do 25 de Abril. Quando se dá o 25 de Abril, ainda está a trabalhar na fábrica. Ainda estou a trabalhar na fábrica. Da Piedade. E na fábrica, portanto, quando começa, o que fazia, qual era a sua função na fábrica? Era cozer? Tinha as máquinas? Era nas máquinas a cozer. Embora cheguei Como é que se chamava a fábrica? Francos. E como é que eram as condições de trabalho? Pergunto, eram boas condições? Não. Trabalhavam muitas pessoas? Trabalhávamos éramos muitas. A fábrica era na Cova da Piedade, onde houve ali o Jumbo, não houve ali. Era a gente, por acaso, não havia prédios, não havia ali quase nada e a fábrica era aí, antes de chegar um bocadinho ao Jumbo, era aí. Mas as condições eram boas e a gente gostava daquilo. O ordenado já era bom. Mas depois quando houve o 25 de Abril, começou a haver problemas e também começou a haver falhas de dinheiro, tanto não, ao meu marido não desnave, como para mim na fábrica. Começou sempre a haver. E por que motivo? Sei lá, a gente sabe lá por que motivos. Os motivos a gente não sabe, mas começou. Como é que a desnave acabou, não é? Mas a fábrica não foi Não, a fábrica continuou. Sim. E eu é que achei que não dava para vir da trafaria e meter 2 filhos em ama e tudo, não compensava. Pois não fechou a fábrica, mudou, foi a ocupação por causa da casa-se em que ano? Eu casei-me em 73, faz hoje 50 anos. E depois tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos, nessa, já. Um em 75 e outro em 77. Nesse período em que trabalhava, portanto, como é que se fazia a viagem, sobretudo da Trafaria para aqui? Era a pé? Não, apanhava a caminhonete da Trafaria até ao Pregal. No Pregal havia uma azinhaga,
A gente chama Azinhaga, não havia prédios, não havia aquela escola, não havia nada. Descíamos essa Azinhaga até havia a igreja da Ramalha. Descíamos essa Azinhaga, chegávamos lá com os pés todos cheios de lama e tudo. Descíamos essa Azinhaga para o bilhete ser mais barato, se passasse no Pragal, se fôssemos a Cacilhas ou isso era. Descíamos no Pragal e íamos a pé aquele bocado. E depois à noite fazia a mesma coisa. Portanto, o seu dia era acordar cedo, ir até à Ramalha para apanhar... Ia apanhar a caminhonete da Trafaria, descia no Pragal e depois ia até a Cova da Piedade a pé. Depois saía a que horas? Já nem me lembro. Mas já vinha tarde. Já, depois saía e depois vinha outra vez, subia aquilo tudo, vinha apanhar a caminhonete ao Pragal novamente para ir para a Trafaria. O pior é que as caminhonetes eram de hora a hora. Chegava mais ou menos a que horas a casa? Às 8 horas, 9 horas, mais ou menos. Depois ainda tinha que tratar da casa. Mas a minha avó ajudava. Eu vi sempre que a minha avó e a minha avó ajudava. E não era perigoso depois vir à noite, nunca houve problema? Não, porque vinha, quer dizer, não vinha sozinha, havia colegas meus também que vinham e colegas, a gente vinha sempre todas mais ou menos juntas. Portanto, e ali na Trafaria, as pessoas que lá viviam ocupavam sobretudo da pesca, conservas também? Conservas, a minha avó, quando veio da Arantela, foi trabalhar para a fábrica de conservas. E havia mais gente que trabalhasse aqui, por exemplo, mulheres que trabalhassem nessa fábrica onde estava? Havia muita gente. A Trafaria tinha muito trabalho. A Trafaria tinha a fábrica de dinamite, tinha as 2 fábricas de conserva, a Trafaria tinha os têxteis também. E depois, quer dizer, tinha os têxteis, depois teve onde era o Costa Rica, não sei se ouviu falar alguma vez, depois foi o Moura, foi uma fábrica de malhas e tudo. E depois foram para lá os suecos, ou que é, também que abriram uma fábrica. Na Trafaria havia muito trabalho, hoje é que não há nada. Mas na Trafaria havia muita gente. E havia a pesca. Portanto, havia as praias, havia os banhistas. Havia turismo lá? Havia muito. Iam para lá pessoas no verão? A gente as pessoas alugavam as casas. Alugavam as casas e era uma das melhores praias, era as praias da Trafaria, porque não era tão forte como a costa. E então ia para lá muita gente com crianças, porque era mais fraquinha. E toda a gente, como eram pobres, toda a gente alugava ou quartos ou casa às pessoas de fora, aos turistas. Ou quem tinha mais dinheiro ia lá passar férias. Não acontecia, por exemplo, as pessoas quando alugavam a casa e depois iam para outro sítio ou ficavam lá? Não, as pessoas vinham ali passar só férias. Sim, sim. E as pessoas, houve pessoas que até faziam uma barraca no quintal e faziam as coisas, passavam para o quintal para alugar as casas. A perceber? Ainda hoje há lá pessoas que têm lá casas alugadas. Agora já não há praia, já não há nada. A gente tinha umas praias muito boas, tínhamos a Lota na praia. E era gente que vinha, por exemplo, de Lisboa? De Lisboa e de todos os lados. Antigamente a Lota era na praia, depois é que passou a haver Lota mesmo. E esses turistas, essas pessoas que vinham de Lisboa, portanto, passavam ali os meses, sobretudo, do verão? Um mês, havia quem passasse um mês, ou o quê? Passasse 2, 3 meses. Quando essas pessoas vinham, o que é que mudava na Trafaria? Mudava muito, porque as pessoas, quer dizer, havia mais movimento e depois montaram, há muitos anos fizeram lá o casino também, que era mais frequentado por esses turistas que iam lá, tinham mais dinheiro, porque a gente, os mais pobrezinhos, não íamos muito ao casino. E eles frequentavam o casino e iam mais aos cafés e mais aos não era restaurantes, antigamente era tabernas e casinhas assim com comidas. Tem alguma ideia, portanto, além da sua própria casa, como é que as pessoas viviam, como é que era o resto das casas? Muitas ainda não tinham luz inicialmente. A gente não tinha luz. A gente não tinha luz e a minha avó, quando foi para lá morar, é que meteram... Aquilo eram casas de... A minha casa é muito velha. É antiga? Mas está toda a cair. Quer dizer, não tinha casa de banho, a gente depois arranjou, não é minha, era de senhoria, mas a gente até arranjada também, mas as casas eram todas muito pobrezinhas, muitas não tinham casa de banho, quase nenhumas tinham casa de banho, tinham todas uma... Portanto, não era só a sua, era mesmo... Era onde eu moro, aquelas casinhas não tinham... Regra geral eram assim, sem casa de banho, sem casa de banho, sem luz, sem água. Eu ainda me lembro muito do candeeiro a petróleo e do fogão a carvão. E a água iam buscar onde?
A água e a luz depois puseram. A minha avó acabou de pôr água, fizeram um contrato com a senhoria e meteram água e meteram a luz. Mas ainda me lembro da gente ir para a praia, porque estava muito escuro e a gente ia para a praia, não havia luz, levávamos uma telefonia a pilhas e íamos para a praia a ouvir a música e dormindo lá na praia, que estávamos todos. A praia tinha toldos, tinha barracas, onde se alugavam os fatos de banho e as coisinhas. A praia eram giras e então a gente à noite ia para a praia, levávamos uma telefonia a pilhas, quem tinha, e dava para todos. Punha a música a pilhas para todos ouvirem. Tem ideia do que é que se fazia nos tempos livres? Não haveria muitos, porque tinham de trabalhar, mas mas havia, olha, por exemplo, no Carnaval a gente mascarava-se todos. Quem tinha fatos, eu tenho bem aí uma fotografia que eu e os meus primos mascarados. A gente mascarava-se e brincava, não era com coisas muito caras, era com farinha, era com os candeeiros a petróleo, faziam aquela chama preta. E a gente mascarava-se uns aos outros com farinha e com aquilo. E era assim que a gente brincava no Carnaval. E outras vezes era com o pijama, com uma almofada e umas coisas. Também mascarávamos assim. Depois, por Santo António, por São João e tudo, íamos à praia a apanhar lenha. E todas as ruas tinham 2 e 3 fogueiras. Todas as ruas havia fogueiras. E o meu avô, quando secava peixe, a gente assava batatas na fogueira. E o peixe seco punhamos de molho e assávamos ali o peixe, fazia-se bailes e dançávamos ali. Até a própria, na igreja, à porta da igreja, no São Pedro, que é a periferia ao São Pedro, havia sempre 3 fogueiras muito grandes. Houve durante muitos anos, do tempo da minha mãe, da minha avó e das minhas tias, faziam as fogueiras e a gente saltava as fogueiras todas ali. Hoje em dia já não se faz nada, já, pelo menos já é proibido fazer fogueiras. Mas a gente sempre fez, nunca ninguém se queimou e fazíamos a depilação a saltar as fogueiras. Ali na Trafaria, além do São Pedro, quais são as principais festas? É só o São Pedro. E o São Pedro tinha alguma característica especial? Era os pescadores, e os barcos eram todos enfeitados com bandeirinhas e o padre passava para a praia e benzia os barcos todos. O padre passava e benzia os barquinhos todos enfeitados. Hoje em dia há a procissão lá mesma, mas já é totalmente diferente. Já não há esses barcos? Ainda há os barcos dos pescadores e tudo. Sim. E ainda fazem a procissão, mas é totalmente diferente. Não é como era antigamente. As 3 fogueiras nunca mais se fizeram, nenhuma, foi proibido, mas durante muitos anos fizeram as fogueiras. E no Costa Rica, eu não sou do tempo dele, já era pequenina, mas a minha mãe e as minhas tias frequentaram Costa Rica, porque havia lá sempre artistas muito famosos a cantar no Costa Rica. A Amália chegou lá a ir e vários artistas que foram cantar ao Costa Rica. Essa era a principal associação lá da Trafaria? Era o Costa Rica, era o casino e depois eram os bombeiros. Também se deu sempre muitos bailes até às tantas da manhã. Era a verbena e a Sociedade Musical Trafariense. Havia muita coisa na Trafaria. Os bailes eram até às 6 horas da manhã, as pessoas saíam e iam apanhar o barco e iam para Lisboa. Vinha gente de todo lado aos bailes lá. Ali na Trafaria, desde que era mais pequena até, pronto, como passou, conhece aquela terra porque viveu lá sempre, quais foram as principais alterações que foi vendo naquela freguesia? Acabou tudo. Portanto, foi para Olha, acabou o cinema, acabou os correios, que tínhamos uns correios enormes, os correios agora é na Junta, acabou o cinema, acabou o comércio quase todo, o comércio acabou, a gente tinha sapateiros, que já não se usa também, mas ainda tínhamos sapateiros por todo lado, tínhamos muitos sapateiros, tínhamos drogarias, tínhamos um bocadinho de tudo. Hoje em dia não temos nada. Temos um mercado, e temos as sandites, e temos lá alguma merceariazinha ou isso, mas não tínhamos muito mais. Que causa, qual lhe parece ser a causa dessa diminuição? Olha, eu acho que, quer dizer, a gente tinha muito onde trabalhar. Tínhamos as fábricas de conserva, acabaram. Tínhamos a fábrica de dinamite, acabou. Tínhamos os teixas, acabaram. Tínhamos a Piadense também, a garagem Piadense. Acabou tudo.
Por isso a população começou, as casas começaram a ficar velhas e a população começou a afastar-se. Por exemplo, os meus filhos, eu fiquei lá, mas os meus filhos casaram e nenhum mora lá. Sim. Porque as casas, além de serem velhas, eram muito caras e então nos afastaram. E agora cada vez estão piores. E as pessoas depois, quando saíam dali, vinham aqui para a Almada? Há pessoas espalhadas por todo lado. Por exemplo, um filho meu mora na Charneca, outro mora em Bicesse. É totalmente fora. Mas eu, por vontade deles, ficava na Trafaria. Eles gostam muito daquilo, gostam do mar, gostam da praia. E o que acabou muito ali a Trafaria foi os Silos. Os Silos acabou com as praias e acabou com tudo. Os Silos na Trafaria. Pois, deixou depois de haver... Deixou de haver praias, deixou de haver... os Silos, é pó, é barulho. E então acabou muito com a Trafaria. Quando é que aparecem lá os Silos? Olha, eu não tenho bem a data, mas parece que foi em 68, foi 60 e tal, acho que foi em 68, ok. Portanto, acha que é a partir desse período que começa a decair? Começou a cair, as praias acabaram por completo, a gente tinha praias desde a Trafaria até a costa todas seguidinhas. E as praias acabaram, as pessoas deixaram de ir para a praia, porque antigamente, se você for ver as notícias e certas coisas, os barcos que faziam Trafaria Belém vinham sempre cheios e havia sempre filas de muita gente ali na Trafaria a apanhar caminhonete para a costa. Hoje em dia não. Hoje em dia não se vê ninguém. Portanto, agora, a nível de população, não tem... Olha, eu agora... Vem a diminuir. Quer dizer, agora estão a arranjar umas casinhas, que é daquelas que só alugam quartos. E a gente vê lá muitos estrangeiros. Eu às vezes digo ao meu filho, pai, já não percebo nada aqui da Trafaria, a gente só ouve falar estrangeiros. Vão lá, alugam quartos, ou estão lá, e é tudo assim. Mas pessoas antigas há muito poucas. E vão morrendo, não é? E a malta nova não fica lá. Primeiro porque não tinham casas, e agora porque eles pedem dinheiro por qualquer casinha, agora lá. Não é o que o pessoal não gosta da Trafaria, toda a gente gosta porque temos ali o mar, temos o barco e temos... mas não dá. Não há trabalho, não há empregos, não há nada. Sempre houve muitos, agora não há, então... A Trafaria considera um sítio um bocado isolado? Ou chegam bem às outras localidades? Quer dizer, nós conseguíamos chegar antigamente, parece mentira, mas... Hoje, desde que fizeram estas carreiras novas, principalmente, a gente, para ir à costa, só temos caminhonete de hora a hora. E do meio-dia, assim, alguma coisa, não temos. E a gente acabou, é outra coisa que acabou na Trafaria, o posto médico. Tínhamos posto médico, também não temos posto médico. A gente, para ir ao médico, temos que ir à costa. Se não temos carreiras, eu pelo menos já cheguei a estar 2 horas na paragem de caminhonete para apanhar uma caminhonete da costa para a Trafaria. E tive que ir apanhar um táxi porque falhou a carreira. Antes estávamos mais bem servidos, embora dissessem que as caminhonetes eram velhas, mas estávamos mais bem servidos com o horário. Uhum. E outra questão é relativamente ao 25 de Abril, que está quase a fazer 50 anos. Lembra-se de como, a nível político, as pessoas na Trafaria tinham envolvimento político, ou era assunto que não as interessava muito? Quer dizer, sempre houve quem se interessasse, embora eu nunca me metesse em política, e quando libertaram os presos lá no presídio, que eu assistia àquilo tudo, nessa altura eu estava grávida e assistia mais ou menos a isso tudo. Mas eu nunca me interessei muito por política, mas lá na Trafaria sempre houve, entre o PS e o Partido Comunista, mais ou menos. Depois do 25. E antes não havia, por exemplo, nem problemas com a polícia política? Não havia... Não dava conta disso? Não, nunca dei conta disso, porque nem a minha avó e o meu avô não se metiam em nada e eu também nunca se... Sua família mais próxima? Não, nunca se meteu em política. Tinham o trabalho chegava bem. O trabalho chegava bem. Mas no dia 25 de Abril, lembra-se onde é que estavam?
quando foi o dia da Revolução? O dia da Revolução estava em casa, estava de baixa, porque estava grávida do meu primeiro filho e estava em casa. Assistia lá à guarda a render-se e aquilo tudo, assistia a isso tudo lá na trafaria. E depois à saída mais tarde dos presos? Dos presos, porque como eu moro a minha rua é a Rua Cândido dos Reis, mas tem a porta dá também para o Beco da Praia. E eles meteram-se aí, os soldados subiram ali o Costa Rica, meteram-se aí no Costa Rica e houve um que se encostou à minha porta e disse assim, olha, se estiver de beira, deixa-me entrar. E eu depois também trabalhei, a minha avó trabalhou sempre na praça, a minha avó faleceu, a minha mãe ficou a trabalhar no mercado, a minha mãe faleceu, fiquei eu a trabalhar no mercado, até me reformar, no mercado da trafaria. No mercado, que é das poucas coisas que ainda se vai mantendo. Mantendo é o mercado. Eu trabalhava, a minha avó trabalhou como peixeira, a minha mãe depois ficou lá ela, depois fiquei lá eu, até me reformar. E, como tinha dito, portanto, ia ajudar sobretudo as Ao princípio ia ajudar. Sim. Depois a minha avó deixou, ficou a minha mãe e ajudava a minha mãe. E depois fiquei mesmo eu a vender peixe, numa banca de peixe. E como é que era a sua rotina? Portanto, onde é que tinham o peixe? Depois íamos a Alcântara, primeiro íamos a Alcântara pescar o peixe, à Doca Pesca. Depois deixou de existir a Alcântara e íamos à Amável. E comprávamos na lota da trafaria, porque na lota a trafaria tem lota. Meu marido ia à lota comprar o peixe, que ele depois formou-se de algisnado, e ia à lota comprar o peixe e depois íamos à noite, primeiro íamos a Alcântara, depois passámos a ir à Amável ao peixe. Eu, como não tenho carta, não guiava, o meu marido aqui ia com o carrinho. E era um trabalho... Era muito cansativo, porque na mar, por exemplo, abria à meia-noite 1h. A gente estávamos lá até às 3, 4 horas da manhã. Vinhamos, às 7 horas tínhamos que estar na praça. Era um trabalho um bocado cansativo e depois começou a abrir os continentes, os jumbos e tudo. E as pessoas que trabalham já não vão ao mercado. Sim. As pessoas que trabalham hoje em dia vão aos hipermercados e só as pessoas de mais idade é que iam à praça. E aquelas que não tinham dinheiro que iam pedir fiado. E havia muita gente a pedir fiado? Havia o rol. Sempre houve. No tempo da minha avó, no tempo da minha mãe e na minha, sempre houve. Sempre houve dificuldades em pagar. Sempre houve dificuldades com o dinheiro. Depois, nessa altura, até quando é que começam depois a desaparecer também as indústrias? Porque depois, entretanto, só ficaram os silos. As outras indústrias que havia... Só está lá o silos e está o mercado, a praça. Está uma lojinha ou duas, mas muito poucas. E de resto, tudo o resto fechou a nível de postos de trabalho, que dessem trabalho às pessoas. Nós lá não temos... Temos as Sandites, que empregam lá meia dúzia de pessoas, e não temos mais nada. Os Correios passou para a Junta, também, não é? E o cinema também fechou. Temos uma farmácia. De resto não temos assim mais nada. E o seu marido só começa a ajudar depois de se reformar, portanto ele fica na Lisnave até... Ele fica na Lisnave, mas ele tinha problemas de pulmões. E então... E ele esses problemas ganhou-os lá ou já os tinha? Ganhou, que ele trabalhava nos BZLs, nos barcos, e também fumava muito. E também já tinha trabalhado como pedreiro com o pai, e então ganhou, os últimos anos estava 24 horas ao oxigênio, com problemas respiratórios. Então ele depois ajuda ainda uns tempos? Ainda me ajudou uns tempos e depois quando ele começou a estar 24 horas eu fui obrigada a meter os papéis para a reforma e a reformar para cuidar dele. Pois. O seu marido nunca se dedicou a pescar, era só... Não. Quem gosta da pesca é o meu filho mais velho. Mas pesca requeria... Mas é só por coisa, não é?
Isto, já te falámos um pouco desta parte, portanto, de que a trafaria tem vindo a perder já alguma vida. Muita vida. Muita vida. Muita. Portanto, sente dificuldade hoje em dia em viver ali por lhe faltar esses serviços, os médicos, os correios? Quer dizer, a maior dificuldade é com os médicos. A gente, para pedir medicamentos, tem que ir à costa. Pois. Temos que ir à costa. Depois, senão, temos que ver os horários. E depois, se não fizeram uma paragem de caminhonetes ao pé do posto médico, nem sequer tem toldo nem nada. Se chover, faça sol, a gente está ali à chuva. Há coisas que não... E a gente tendo um posto médico ali na trafaria que está fechado. Serviu para vacinas. Seguiu era quando foi para as vacinas, toda a gente ia vacinar-se à trafaria. Mas para a gente ter uma... Para a gente, nem que fosse para a gente ir pedir medicamentos ou um enfermeiro fazer... Aquelas pessoas mais velhas faziam um tratamento a uma perna, a uma coisa. Não temos que ir à costa. E ali está ali um posto médico fechado. E olhando para a vida que tem agora, acha que sente ou considera que vive melhor ou pior que os seus pais e os seus avós? Porque, por um lado, antigamente havia mais coisas, mas a vida também, se calhar, era mais dura. A vida era um bocadinho mais dura, mas era mais alegre. É a diferença que nota? Era mais alegre. Uma pessoa contentava-se com muito pouco. Não é? A gente contentava-se com qualquer coisinha. Eu, pelo menos, lembro-me de miúda, num fogão a carvão, meu avô no Natal oferecer uma laranjinha quentinha ou umas meias, ou nunca tive brinquedos, não é? E hoje em dia, qual é o momento de não ter brinquedos? Não é? Bem, há muitos, não é? Mas enfim. Então, acha que havia mais alegria, ainda que hoje em dia, se calhar, se viva mais folgadamente? Mais um bocadinho mais folgada, não? E acha que a trafaria, daqui a uns tempos, acha que ainda vai recuperar? A trafaria está a ser muito invadida por turistas. Mas que ficam ou que vêm só nas férias? Não, agora já alguns ficam, alguns já estão vivem mesmo? A comprar casa e estão lá a viver. Pelo menos a gente só ouve falar estrangeiro, eu só ouço falar estrangeiro agora. Não, mas não, alguns, se calhar, alguns compram casa, tiveram muitos anos fora e compram casa na trafaria agora. Mas são pessoas que vêm para trabalhar ou vão já reformados? Olha, a gente não sabe. Não há interação entre eles e as pessoas? Não há assim muita coisa. Mas eles frequentam os mesmos sítios? Está bem, mas a gente... Ou não? Olha, por exemplo, à minha frente, por trás mesmo da junta, está um italiano. Eu só lhe faço assim, eu falo assim. Porque eu não percebo nada do que ele diz, não é? É bom dia, boa tarde e pronto, não é? Mas... é a vida. Sim, sim. E assim, de futuramente, o que é que acha que na trafaria fazia falta? Ui, principalmente o posto médico, não é? E a gente ter, já que não há posto médico, temos mais carreiras para a costa, já que somos obrigados a ir à costa, mais carreiras para a costa. Não é? Acha que a história da trafaria se está a perder? Por mim, não. Pelo menos eu frequento o laboratório de memórias, faço recolha, peço fotografias a toda a gente. Esse laboratório funciona mesmo na trafaria? Funciona na biblioteca da trafaria. O laboratório de memórias, uma vez por mês. E podia-me falar um bocadinho do que é para si a importância desse laboratório? Olha, sobre as atividades que desenvolve e a importância que tem? Pelo menos recordamos. Um fala de uma coisa que conheceu em pequenina. Eu falo muito de... A minha mãe, antes de falecer, estava doente e escreveu um livrinho, umas coisinhas, umas folhinhas, do que faziam antigamente na praia, das brincadeiras que havia antigamente na praia. A minha mãe contava muito que antigamente na praia, quando os turistas vinham para cá e tudo, jogavam ao ringue, ao prego, ao pau encebado, à corrida do pato. Havia assim muitos jogos na praia e essas coisas. E a gente gosta de ir
e recordar essas coisas. E da gente ir tínhamos a praia e íamos todos para a praia, brincávamos na praia, nas fogueiras e nas procissões e nas coisas, que hoje em dia já não há nada disso, mas a gente gosta de recordar e gosta de avivar a memória. E deixar para os E deixar, por exemplo, eu disse à minha neta, olha, eu não sei se vou aceitar ir a isto, não, e a minha neta disse assim, ó vó, vai, depois a gente vê e a gente depois recorda. Porque elas não sabem que eu conto e as coisas, não é? Mas elas veem hoje a praia e veem as coisas, parece mentira o que havia e como aquilo está. Pois, no fundo está a transmitir-nos uma trafaria que já não existe. Não existe. E custa a crer, certas pessoas custa a crer o que aquilo era e o movimento que havia e tudo e o que é hoje. Esse laboratório funciona uma vez por mês? À terceira semana, à quinta-feira, de todos os meses. E, portanto, funciona com essa partilha de várias pessoas? Não são muitas. Porque levam fotografias, objetos? Estas que eu trouxe hoje para aqui, já lá estão todas. E também têm objetos relacionados com os ofícios que havia lá? Quer dizer, há em fotografias, objetos são em fotografias, porque não, quer dizer, a gente só está a começarmos a fazer uma recolha sobre as praias. Certo. Começou por ser sobre as praias. A gente estamos a fazer uma recolha. Mas as fábricas, os sapateiros... Já fizemos um trabalho com uma pequena, uma Rita, da Universidade Nova, sobre os mercados antigos. Andámos com ela na rua em rua, a dizer onde é que era, o que era aqui, a loja que era aqui, a outra loja que era ali, onde era um barbeiro, onde era um cabeleireiro. Andámos com essa senhora, essa pequena, a fazer um trabalho, a ajudar. E temos andado assim, de vez em quando, quem pede a nossa ajuda e o que a gente puder, enquanto a gente for vivos, não é? E a gente vai lembrando de certas coisas. Só quer dizer que, além da minha mãe, havia mais duas. Os meus avós tiveram mais duas filhas também. E elas viviam perto? Na Trafaria, todos. Eram as Três Marias. O meu avô tinha um bar que era as Três Marias. E elas eram. Uma era Maria Emília, Maria de Lourdes e Maria Lídia, que era a minha mãe. E nasceram e viveram sempre na Trafaria. Já faleceram as três. E elas trabalhavam em que? Faziam o quê também? A minha mãe era a que trabalhava na praça, que ajudou a minha avó. A Maria Emília trabalhou na FNAT, não sei se ouviu falar, como criada na FNAT, e depois trabalhou no Hospital de Santa Maria como técnica de raio-x. A Lourdes trabalhou nos bombeiros. Lá, na limpeza dos bombeiros da Trafaria. O marido sempre foi bombeiro, era conhecido como Luís Porto, e sempre viveu lá. E tinha primos dessas duas tias? Tenho. Que também viviam lá? Há uma fotografia que vai aparecer, se dizerem, que sou eu mais os meus dois primos. O filho da Lourdes e da Maria Emília. Que a gente... Porque as irmãs da minha mãe casaram no mesmo dia, as duas. Também está aí uma fotografia, não sei se está ali, do casamento delas, que foi casaram as duas no mesmo dia. A minha mãe casou primeiro, que era a mais nova, mas atreveu-se, casou primeiro. Depois as outras duas filhas dos meus avós, as minhas duas tias, casaram no mesmo dia. E geralmente os meus dois primos foram criados comigo. Aqueles dois meus primos foram criados comigo. Depois nasceram mais alguns, mas já não foram tão criados comigo. Com a ajuda da avó. Com a ajuda da avó. A avó ajudou tudo. A avó era uma figura presente. A minha avó sempre se fartou de trabalhar, além do meu avô também ser doente dos pulmões e correr os sanatórios a quase todos. O meu avô corria, ia para um sanatório, depois ia para o outro. A minha avó sempre se fartou de trabalhar e ajudou sempre a criar. Porque uma das minhas tias também casou e ficou ao vivo ao fim de 3 anos. E a minha avó também ajudou-me a criar a mim, ajudou a criar o meu primo, que sempre ajudou a todos, sempre até poder.
Por isso é que eu trago a fotografia da minha avó e dos meus bisavós, que é para... Mas os bisavós não os conheceu? Só conheci a minha bisavó. A minha bisavó conhecia, o meu bisavô não. E da parte do meu pai é que não conheci os meus avós. Que eles morreram cedo e eu não os conheci. E o meu pai eram 6. Eram 6 filhos. Quando morreram, 2 tiveram que ir para a Casa Pia. Porque a irmã mais velha não podia ficar com todos. Havia um irmão mais velho, mas também já estava junto com uma tia minha, que também nasceu na Trafaria. E então, a mais nova e o mais novo tiveram que ir uns anos para a Casa Pia. E perdeu o contacto? Não. Reencontraram-se mais tarde? A gente fala sempre. Os irmãos da parte do meu pai só tem uma irmã e um irmão vivo. Um irmão vive na Cruz de Pau e a minha tia vive em Torres Novas. Mas a gente ainda se vê. Os outros já faleceram todos. Mas só 2 é que tiveram que ficar na Casa Pia. Os mais novos. Os outros 4? Os outros, a irmã tomava conta deles. Os outros 3? Os outros 3, um já era mais velho. O mais velho já se orientava, ele também já tinha... E a minha tia tomava conta dos outros irmãos. E ela contava que passou muito, que ela também morava na Trafaria, que chegou muitas vezes a lavar as cuecas e as camisas melhores e ia a Lisboa pôr no prego para dar de comer aos irmãos. Não tinham dinheiro, porque ficou assim, e então chegou muitas vezes a ir. Agora dizem que é o prego. Elas chegou muitas vezes a ir a Lisboa, empunhar a roupa para poder dar de comer a eles. Mas criou-os todos, graças a Deus. Mas ela sozinha? Ela sozinha. Mas depois ela casou e o marido ajudava também. Sim. E ela fazia o quê? Olha, cuidava sobretudo dos irmãos? Cuidava dos irmãos e vendia nas feiras, ou que vendia coisas nas feiras e isso. E naturalmente ainda conheceu bem? A minha tia conhecia, ainda não morreu há muito tempo. Ela criou os irmãos e depois ainda criou os sobrinhos. Muitos dos sobrinhos ainda ajudou a criar muitos. Nunca teve filhos, mas ajudou sempre. Por norma, as pessoas da sua família, as que nasceram na Trafaria, também morriam na Trafaria? As pessoas gostavam de ficar na sua terra ou acabaram por ir saindo? Não, quer dizer, a minha mãe morreu no Hospital da Almada, mas está no cemitério do Monte. As minhas tias também. Mas geralmente só o meu avô é que era da Costa, mas disse que não queria ser enterrado na Costa. Queria ser enterrado na Trafaria. O seu avô foi quem veio depois das cheias? Da Costa, mas ele disse sempre que queria ser enterrado na Trafaria e não na Costa, não sei porquê. Mas é assim. Mas a minha avó e os irmãos dela sempre trabalharam também na Trafaria. A minha avó tinha um irmão que trabalhou no Júlio Canteiro, a quem lhe chamavam 90 cabelinhos porque ele era careca, e então chamavam-lhe 90 cabelinhos porque ele não tinha, trabalhou, antigamente na Trafaria também havia, hoje é restaurantes, antigamente havia as tabernas, e as tabernas tinham a carvoaria, havia o carvão, porque a comer era feito a carvão, e então as carvoarias, havia umas 2 ou 3 carvoarias, e esse meu tio sempre trabalhou nessa carvoaria. O seu? Meu tio. Meu tio. Tio da minha mãe, o meu tio também, não é? Porque a minha avó, quando vieram para a Trafaria, veio a família toda. A Trafaria tinha emprego, vinha tudo para a Trafaria, vinha muita gente de todo lado para a Trafaria.